Fala pessoal, tudo bem? No Evangelho de João, no capítulo 13, versículos 34 e 35, nós vemos uma narrativa de Jesus em que ele dá a seus discípulos um novo mandamento. Ele diz que um novo mandamento ele nos dá e que esse mandamento é de que nós passemos a amar uns aos outros como ele nos amou, ou seja, ele sobe a régua do amor. Então, como ele nos amou, nós devemos amar também uns aos outros e que nós, discípulos de Jesus, seríamos conhecidos pelo amor que nós demonstramos, oferecemos, entregamos aos outros, aos que estão próximos de nós. E recentemente, nos últimos dias, eu fiquei refletindo muito sobre toda essa polêmica que aconteceu sobre um filme que foi feito por um canal de comédia e a maneira como os cristãos se posicionaram, enfim, muitos se sentiram ofendidos, outros ofenderam de volta. Foi um período bem conturbado. Mas enquanto eu pensava sobre todo esse episódio, me ocorreu que, alguns sabem, eu acabei de me tornar pai. Estava aqui na cidade onde nós moramos, em Bauru, passando pelo centro para resolver algumas coisas e eu me deparei com uma cena. Então eu estava pensando sobre toda essa polêmica, pensando também sobre esse momento incrível que eu estou vivendo com a minha esposa. E aí, no centro da cidade, em Bauru, eu me deparo, parado no trânsito, eu me deparo com uma cena que foi uma bomba no meu coração. Eu vou narrar rapidamente essa cena para vocês, porque eu não pude registrá-la, porque eu estava dirigindo. Tinha dois moradores de rua sentados na frente de um banco, na calçada, e uma mãe com o seu filho passando por esse lugar. De repente, esse filho interrompe a caminhada com a mãe e tenta pegar na mão da mulher que era moradora, pessoa em situação de rua ali no centro de Bauru, né? Essa mulher estava acompanhada de um rapaz também, os dois ali, pessoas em situação de rua. E esse menino, aparentemente uns 6 anos, tentava com muito empenho e muita dedicação tocar nessa senhora que estava ali sentada na calçada. E a mãe desse menino ficava o tempo todo tentando tirá-lo de lá, puxa, então ficou aquele cabo de guerra. E eu torcendo para que o trânsito continuasse parado para que eu pudesse acompanhar o desfecho daquela história. E o desfecho foi incrível, foi sensacional, porque a mãe cede e permite que o filho toque, dê a sua mão para aquela senhora, para aquela moradora de rua. E o que acontece é incrível, porque esse filho, esse menino de 6 anos aproximadamente, ele surpreende a mãe, a moradora de rua, quem estava acompanhando a cena ali de perto como eu. E ele não apenas dá a mão para essa moradora de rua, mas ele dá a ela um abraço. Mas ele abraçou aquela mulher com tanta força, com tanto amor, com tanta paixão. E a mãe ficou naquela situação, não sabia se continuava a puxá-lo ou se deixava, e o fim foi que ela deixou e ele abraçou, e aquela senhora que foi abraçada ficou constrangida com aquele abraço, com aquele amor. E eu fiquei pensando sobre isso, né? E meditando sobre esse texto que eu falei com vocês no início. Cristo, ele não se ofende com piadas e com coisas desse tipo. Cristo, ele se ofende quando nós negligenciamos o mandamento que ele nos deu, que é amar os outros, amar uns aos outros como ele nos amou. A grande ofensa é a falta de amor, é a falta de afeto, é a falta de compaixão com aquele que padece ao meu lado. Isso sim é uma ofensa. Isso sim mancha o nome de Cristo. Cristo, ele não pode ser ofendido por uma piada, ainda que ela seja de mau gosto, ainda que ela seja sem graça, mas ele é ofendido quando nós deixamos de amar o nosso próximo, aquele que está ao nosso lado.
E aquela criança, quando abraça essa senhora, essa moradora de rua, e a deixa perplexa e surpresa, o que ela está sinalizando ali para aquela senhora era o reino de Deus e o amor de Jesus pela vida dela. Essa mulher foi abraçada, sentiu com certeza o amor de Cristo, porque Cristo se revela a nós também através desses abraços. Então, eu desisti de escrever qualquer texto sobre a situação envolvendo o filme, né, que é sobre o Natal, sobre a história de Jesus, porque eu acredito que ele se ofende muito mais quando eu deixo de amar os outros como ele me amou. E é por isso que as pessoas às vezes acabam tendo uma imagem distorcida do Cristo. É pela nossa falha de amar o próximo, é pela nossa falha de entregar a quem está ao nosso lado o amor dele, da cruz, de Cristo, também recebemos. Fica aí para você essa reflexão. Deus te abençoe, uma boa semana. Muito amor aí para todos nós, amor do alto, amor de Cristo, para você e para mim. Amém. Amém.